Bom dia, a partir de agora a gravação já se iniciou. É muito bom ter vocês aqui conosco mais uma vez. Agora iremos fazer esta aula e depois teremos aí o mês de julho inteiro de recesso. Voltamos no dia 1 de agosto, um descanso aí mais do que merecido aí para nós, para todos nós. E nesse recesso, eu espero que vocês não deixem de estudar, ok? Não deixem de estudar, de buscar conhecer a fé de vocês, porque a gente tira férias. O inimigo de Deus, o Satanás, ele não tira férias, mas também Deus não tira férias, né? A luta entre o bem e o mal não tira férias. E a gente está no meio dessa luta. Então, descansando, porém vigilantes. Vigilantes, sem esquecer dos nossos deveres perante Deus, a igreja e aquilo que nós precisamos aprender. E sempre temos que aprender, nunca iremos aprender tudo, né? Graças a Deus, porque aprender tudo é uma prerrogativa de Deus, né? Deus sabe tudo, nós não, né? Nós somos criaturas. E hoje nós iremos aprender sobre a ressurreição de Jesus. Última aula, uma aula emocionante. Foi uma aula que a gente falou da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Cristo que morreu por nós na cruz e pagou pelos nossos pecados, nos redimiu. E isso gerou para nós a salvação. Um dos frutos da paixão e morte de Cristo é que o céu, a porta do céu foi aberta para nós. A porta do céu foi aberta para nós, que foi fechada por conta de Adão e Eva. Mas, mesmo com o sacrifício de Cristo, a gente pode escolher não querer entrar no reino de Deus, porque o sacrifício de Cristo nos salva, mas ele não tira nosso livre arbítrio. No final das contas, tem aquela frase que foi dita por um santo, né? O Deus que te criou sem ti não pode te salvar sem ti, né? Ou seja, nós precisamos, para a gente se salvar, nós precisamos cooperar com Deus. E para que a salvação de Cristo entre na nossa vida, nós temos que cooperar. Nós temos que ser ativos. Ou seja, não basta apenas ter fé. Não basta apenas ter fé. É isso que nos diferencia dos protestantes, dos evangélicos. Os evangélicos falam o seguinte: Cristo morreu na cruz, é só a gente crer que a gente já está salvo. Nós católicos não, nós temos que crer sim, mas a salvação ela vai vir também pelas nossas obras, certo? Fé e obras. A fé que nós temos em Cristo, mas também uma vida de Cristo que vai resultar em obras cristãs. A penitência, a caridade, o amor ao próximo, todas obras muito boas que nos ajudam a cooperar com Cristo, a nos santificar. E isso nos ajuda a se tornar santos. E isso mostra que Cristo está vivo em nós. E é justamente isso que a gente vai falar hoje sobre a ressurreição de Jesus. Muitos vendo Jesus na cruz falar o seguinte: que tragédia, que fracasso, né? Cristo morreu. Que fracasso. É a derrota. É a vitória do mal e a derrota do bem. Mas as pessoas diziam isso pelo seu desespero. Os discípulos, ao ver Cristo crucificado, falaram: olha, foi bom enquanto durou, agora já era. Cada um segue sua vida, o mestre morreu. Mas Cristo havia dito várias vezes: eu irei ressuscitar. Eu ressuscitarei no terceiro dia. Só que como Cristo falava, às vezes estava envolvido ali uma parábola,
os discípulos tinham dificuldade de saber quando Jesus estava falando literalmente ou metaforicamente. Então, toda vez que Jesus falava que iria morrer e ressuscitar, eles estavam pensando, deve ser alguma coisa espiritual, deve ser alguma coisa real. Mas, pois bem, Cristo morreu. Mas, mesmo assim, eles tiveram que ter essa experiência de crer que Cristo ressuscitou. Por que eu falo a experiência de crer que Cristo ressuscitou? Porque muitas pessoas viram Jesus vivo, mas poucas pessoas viram Jesus ressuscitado. Jesus apareceu ressuscitado para alguns, não para todos. Vai dizer a Bíblia que umas 500 testemunhas viram Jesus ressuscitado. Então, hoje nós vemos que Jesus ressuscitado é objeto também da nossa fé. Nós temos que crer nisso. Mas é claro, a Bíblia, a história vai nos dar elementos de que é verdade. Cristo ressuscitou. O túmulo está vazio. Está vazio. Isso é verdade. Mas a gente não pode ser daqui como cientistas empíricos, ou seja, que acredita apenas aquilo que os dados falam. Porque senão nós não teríamos fé. Nós temos fé que Jesus ressuscitou. Fé. Ou seja, a gente não viu, mas a gente crê naqueles que viram. A nossa fé é uma fé apostólica. Nós acreditamos naquilo que os apóstolos creem. Os apóstolos disseram, Cristo ressuscitou, portanto nós cremos também. Nós cremos que Cristo ressuscitou porque Pedro, Paulo e todos os outros apóstolos ouviram, o testemunharam. E é o testemunho deles que nós temos fé. Por isso que nós somos a igreja católica, apostólica. Porque nossa fé ela vem dos apóstolos. Nós temos a fé dos apóstolos. E o que vai dizer a fé apostólica sobre a ressurreição de Jesus Cristo? Vamos começar a leitura do texto. Eu quero aqui acolher a Tamires, a Sônia, nossas colaboradoras. Bom dia. Dá um bom dia aí pro pessoal. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Então, vamos começar aí com a nossa leitura. Entre vocês, decidam-se. Pode iniciar, Tamires. Tá bom. Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos encontramos no túmulo de Cristo. Sua mãe Maria, se a deixassem, ficaria ali e seria sepultada com seu filho. Quanta dor! José de Arimateia compra o manto e cobre o corpo de Jesus e lhe dá seu próprio túmulo. Jesus, de tão pobre que era, não tinha nenhuma sepultura para descansar seu sacrossanto corpo sem vida. A pedra rola e sepulta um Deus que morreu por nós. Logo vem o sábado e a tristeza reina nos corações dos discípulos e apóstolos. Mas algo acontecia em um lugar que os olhos não podem ver, mansão dos mortos. Muito bem, pessoal. Vamos entender teologicamente o que significa a ressurreição de Cristo. No Evangelho de Lucas, anotem aí, Lucas 20, versículos 50 à frente. Eu tô aqui com a minha Sagrada Escritura e irei ler para vocês. Eis que havia um homem chamado José. Eis que havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não concordara nem com o desígnio, nem com a ação deles. Era de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Indo procurar Pilatos, perdeu o corpo de Jesus. Quem perguntou o capítulo é o capítulo 23. Lucas 23, versículo 50 à frente.
E descendo, envolveu-o no lençol e colocou numa tumba talhada na pedra, onde ninguém ainda havia sido posto. Era dia de preparação, e o sábado começava a luzir. As mulheres, porém, que vieram da Galiléia com Jesus, seguindo José, observaram o túmulo com o corpo de Jesus e o corpo de Jesus for ali depositado. Em seguida, voltaram e prepararam aromas e perfume, e no sábado observaram o repouso prescrito. Muita coisa aqui para meditar, então vamos ao essencial. Primeiro, Jesus é descido da cruz. E agora vem um momento mais triste para os apóstolos, para a Virgem Maria, sua mãe, para todo mundo que estava ali. Onde é que vai enterrar, sepultar Jesus? Pela tradição romana, nós sabemos que uma pessoa que morre crucificada, ela não tem direito a sepultamento, ela é jogada para os urubu comer. E tem uma outra questão romana. Todos os que morrem crucificados são proibidos de serem citados após a sua morte. Vamos lá, Samir foi crucificado. Então, ninguém pode falar do Samir depois disso. É como se ele fosse apagado da história. É como se ele não pudesse, como se nunca tivesse existido. Então, a crucificação, ela vem com uma humilhação em todos os sentidos. Então, Jesus, ele não tinha direito de ser sepultado, e outra coisa, ele não poderia ser citado depois disso. Por que você acha que os fariseus queriam que a morte de Cristo fosse a crucificação? Porque eles sabiam disso, porque Jesus, ele era adversário dos fariseus no sentido religioso, né? Ele pregava e o povo escutava Jesus. E eles, com inveja, queriam que Jesus deixasse de existir. Então, quem iria falar de Jesus se ele fosse crucificado? Quem iria, segundo as tradições romanas, falar de um crucificado? Né? Então, se Jesus fosse crucificado, ótimo. Além de matar ele, ele seria esquecido. E é isso que é impressionante. Porque vocês irão ver, né, nesta aula e depois as séries nas próximas, que o pessoal, depois que Cristo ele ressuscita, o pessoal vai começar a falar de Cristo sem medo de morrer. E os fariseus vão ficar com muito ódio disso. Porque o plano deles vai ter dado errado, né? Segunda coisa para se meditar. Jesus Cristo vai ser sepultado porque um amigo dele, um fariseu, um homem rico, chamado José de Arimateia, mas que não concordava com o que estava com o julgamento injusto de Jesus, inclusive foi expulso do julgamento de Jesus. Ele conseguiu, ali na questão da política, né? Política é importante por causa disso. Na política ali, na conversa, ele foi até Pilatos. E Pilatos, se lembra daquele favor que eu fiz para você? Então, você tá me devendo uma, né? Então, concede aí um túmulo aí para Jesus, me dá o corpo de Jesus para mim. Né? Aí o Pilatos foi lá, concedeu o corpo de Jesus para ele. O que Pilatos estava devendo para José de Arimateia, ou o que o José de Arimateia tinha de lábia, gente, era uma coisa impressionante, porque para Pilatos conceder o corpo de uma pessoa crucificada não é uma coisa fácil, porque ele não tinha esse direito. E o José de Arimateia conseguiu isso. Então, pegando o corpo de Cristo, coloca o corpo em seu próprio túmulo pessoal. Jesus, ele era pobre, ele não tinha túmulo. Jesus, ele não tinha sepultura. Ele não tinha casa. Jesus, ele falou que o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ele falou no Evangelho. Então, Jesus, ele é sepultado no túmulo de José de Arimateia, que fica ali do lado do Calvário. E o pessoal tinha que fazer isso às pressas, correndo. Por quê? Sexta-feira, Jesus morre 3 da tarde. Quando o sol começa a se pôr, já é sábado. Os judeus, eles contam assim, sexta, pôr do sol, já é sábado. Eles não contam como a gente, meia-noite vira outro dia, não. Virou de noite, já é o outro dia, começa. Sábado. E sábado
de Páscoa, Shabá sagrado, significa que é festa de solenidade, Páscoa judaica. Aquela Páscoa que a gente aprendeu lá de Moisés, eles estão comemorando. E significa que não se pode trabalhar, não se pode sepultar, não se pode fazer nenhum trabalho. Então eles tiveram que sepultar Jesus Cristo às pressas. Colocaram Jesus num sudário, né, num pano de sudário, num linho, e sepultaram ele. E depois eles guardaram o descanso do sábado. A tradição da igreja diz que Cristo, nesse sábado que ele descansa, esse sábado que Cristo permanece morto, Jesus cumpre perfeitamente a lei de guardar o sábado. Então, pela última vez, Jesus guarda o sábado. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque no dia seguinte, domingo, Cristo irá ressuscitar. E desde então, nós não vamos guardar mais o sábado. Nós iremos guardar o domingo. E Jesus guardou o último sábado perfeitamente. Repousou. Repousou. Morto. Jesus morto, sepultado. E visivelmente um fracasso, mas espiritualmente Jesus já estava fazendo a obra da redenção chegar a quem mais precisava. E quem mais precisa? Os pecadores que já morreram antes de Cristo. Antes de Cristo, o que aconteceu com a alma de Adão? O que aconteceu com a alma de Eva? O que aconteceu na alma de Davi, Salomão, Moisés, Elias? O que aconteceu com a alma deles? O que aconteceu com a alma de todas essas pessoas? Se a gente sabe que antes de Cristo não tinha céu para eles ir. O que aconteceu? Eles estavam num lugar que a nossa fé chama de mansão dos mortos. Vocês já rezaram, creio, na missa, né? Aquela parte que diz, desceu à mansão dos mortos. E o que significa isso? Todas as pessoas justas, por que justas? Porque tem as injustas, né? Todas aquelas pessoas justas que vieram antes de Cristo não puderam ir para o céu. Por quê? Porque a sua justiça não é suficiente para abrir a porta do céu. Mas elas também não estavam no inferno, porque elas eram justas. Então elas estavam no lugar chamado Mansão dos Mortos, aguardando a redenção, aguardando a salvação. Esse lugar também é conhecido como Seio de Abraão. Ou seja, Abraão, que é o pai da fé, está ali com todos aqueles que foram justos com Deus, que foram justos perante Deus. E eles aguardavam, as almas deles ficavam ali, aguardando Jesus Cristo. Aguardando os séculos passando até que Cristo viesse os libertar daquele momento ali e trazer para eles a vida eterna, o céu. Então, vamos ler A Mansão dos Mortos. Jesus, com seu sangue salvou e redimiu todo o universo. Todos os homens que nasceram antes, durante e depois do sacrifício dele na cruz, sabemos que aqueles que morreram depois da morte de Jesus na cruz vão ou para o céu ou para o inferno. O purgatório já é a garantia do céu. E antes de Jesus, para onde iam as almas dos bons e dos maus? Assim diz o catecismo. A morada dos mortos, a que Cristo morto desceu, é chamada pela Escritura os infernos, Sheol ou Hades. Porque aqueles que aí se encontravam estavam privados da visão de Deus. Tal era o caso de todos os mortos, maus ou justos, enquanto esperavam o Redentor. O que não quer dizer que a sua sorte fosse idêntica, como Jesus mostra na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. Foram precisamente essas almas santas que esperavam seu libertador no seio de Abraão,
que Jesus Cristo libertou quando desceu à mansão dos mortos. Jesus não desceu à mansão dos mortos para de lá se libertar os condenados, nem para abolir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o tinham precedido. Cristo vai pregar aos mortos que ele venceu a morte e abrir a porta do céu para aqueles justos que viveram a vida retamente e com temor a Deus. A boa nova foi igualmente anunciada aos mortos. A descida à mansão dos mortos é o cumprimento até a plenitude do anúncio evangélico da salvação. É a última fase da missão messiânica de Jesus, fase condensada no tempo, mas imensamente vasta no seu significado real de extensão da obra redentora a todos os homens de todos os tempos e de todos os lugares, porque todos aqueles que se salvaram se tornaram participantes da redenção. Cristo, portanto, desceu aos abismos da morte, para que os mortos ouvissem a voz do Filho do Homem, e os que a ouvissem vivessem. Jesus, o príncipe da vida, pela sua morte, reduziu à impotência aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertou quantos, por meio da morte, se encontravam sujeitos à servidão durante a vida inteira. Desde agora, Cristo ressuscitado detém as chaves da morte e do Hades. E ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu e na terra e nos abismos. Um grande silêncio reina hoje sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio, porque o rei dorme. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque Deus adormeceu segundo a carne e despertou os que dormiam há séculos. Vai à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Quer visitar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte. Vai libertar Adão do cativeiro da morte. Ele que é ao mesmo tempo seu Deus e seu filho. Eu sou o teu Deus, que por ti me fiz teu filho. Desperta tu que dormes, porque eu não te criei, para que permaneças cativo no reino dos mortos. Levanta-te dentre os mortos. Eu sou a vida dos mortos. O catecismo da Igreja Católica é maravilhoso, né? Eu poderia nem explicar, só essa leitura aqui, perfeita, né? Mas vamos aprofundar porque eu gosto, né? Vamos pensar. Gente, Jesus, enquanto todo mundo pensa e vê ele morto aqui na Terra, a alma de Cristo, ela bate na mansão dos mortos. Imagine Jesus batendo num grande portão. Pou, pou, pou. Quem é? Aí é Jesus. E Jesus fala: ó morte, onde está a sua vitória? Onde está a sua vitória, morte? Cristo venceu a morte. E antes de vencer a morte fisicamente, ele foi vencer a morte espiritual daqueles que morreram no pecado de Adão e Eva. Então, todos aqueles que vieram antes de Cristo, justos, ele entra na mansão dos mortos para libertar e abrir a porta do céu para essa multidão de almas. E vejam essa imagem que eu coloquei aqui. Vocês estão vendo Cristo segurando a mão de um homem e de uma mulher? Aqui é Adão e aqui é Eva. E todos esses aqui são os reis: Salomão, rei Davi, Moisés, todos os que Elias, mas também todo mundo da humanidade, todos os povos da humanidade, de todos aqueles que esperavam Cristo e que morreram na justiça de Deus. Pois bem, Cristo entra lá e vai, antes de tudo, procurar Adão e Eva, para dizer assim: Adão, Eva, erguei suas cabeças.
O mal que vocês fizeram eu já paguei. O, o pecado que vocês afundaram a humanidade, pois bem, eu me fiz homem. Eu que sou o seu Deus, me tornei o filho de vocês, porque todos os seres humanos são filhos de Eva, filhos de Adão. E Jesus Cristo, como homem, é filho de Adão e Eva, no sentido da natureza, né? Que tem a natureza humana. O seu Deus que te faz como seu filho. Para quê? Como a gente disse, né? O nosso Deus que se faz como um escravo. Para quê? Para nos libertar da escravidão. Para nos libertar da escravidão. E você imagina Adão e Eva ali envergonhados, porque foram eles que lançaram essa maldição, essa culpa no ser humano. E agora Jesus Cristo dizendo: eu salvei vocês. Não só vocês, eu salvei a todos. Erguei a cabeça a vocês. Então ele pega Adão e Eva pela mão. Olha que imagem bonita. Ele pega Adão e Eva pela mão. E imagina ele pegando Adão e Eva pela mão e levando eles subindo uma escada cheia de luz para o céu. Eles saindo da escuridão. Imagina que eles estavam numa sala que estava tudo escuro, não dava para ver nada. E Cristo, ele é como se fosse uma grande lâmpada no meio de uma escuridão, iluminando tudo. E Jesus Cristo levando eles para o céu. E Cristo, ele prega aos mortos, dizendo: eu paguei o preço de vocês. Porque quando Cristo ele morre na cruz, ele paga o preço de todo o pecado de toda a humanidade. De toda a humanidade. E quando a gente fala de toda a humanidade, a gente fala de todos aqueles que vieram antes de Cristo, esses aqui, e todos aqueles que viveram com Cristo, e todos aqueles que ainda vão nascer. Os nossos filhos, os nossos netos que não nasceram ainda, mas que vão nascer, os nossos bisnetos, todas as gerações, até o último ser humano que nascer, Jesus Cristo pagou por ele. Ou seja, o sacrifício de Cristo ele tem valor universal, atemporal. E ele vale para todas as pessoas. Todas as pessoas podem alcançar o céu. Todas. Todas. Por isso que é uma heresia aquela questão, né, de alguns protestantes de linha que a gente chama calvinista, que eles acreditam que existe uma coisa chamada predestinação, que como se Deus criasse algumas pessoas já salvas para o céu e Deus criasse outras pessoas já condenadas ao inferno. Isso é uma heresia para nós católicos. Por quê? Porque até o pior pecador pode se arrepender. Até o pior pecador pode encontrar graça diante de Deus. Até o pior pecador, por conta desse sangue precioso, pode se arrepender. Gente, não tem sentido. Se Deus já criasse pessoas destinadas ao inferno, então Cristo não morreu por todos. Morreu por alguns. E isso não é verdade. Cristo ele veio salvar os seres humanos todos. Agora, se o inferno está cheio e ele está cheio, é porque teve pessoas que escolheram rejeitar isso. Escolheram. Mas não porque Deus joga as pessoas no inferno, porque as pessoas vão para lá com as suas próprias pernas, com as suas próprias escolhas. Deus não pode ser culpado pelos erros dos outros. Agora o céu está aberto. Entra quem quer. Eu quero. Vocês querem? Ó, Jesus Cristo abriu, quebrou a mansão dos mortos, abriu as portas do céu para nós. Vocês querem ir? Uma pergunta sincera. Vocês querem ir? Eu quero. Agora, que santidade de vida, que homens e mulheres devemos ser para que isso aconteça? Para que isso aconteça. Então, Jesus prega aos vivos e mortos. E significa que o evangelho ele é levado para os vivos e para os mortos. Porque Cristo veio salvar a todos. A todos.
Todos os homens. Todos os homens. Vivos e mortos. Agora, todos aqueles que morrem depois de Cristo, temos a seguinte regra. Após Cristo, é importante frisar isso. Após Cristo morrer e ressuscitar, temos a seguinte regra. Temos essa vida para nos decidir por Cristo. Após a morte, como nós já morremos sabendo de Cristo e da sua redenção, Cristo já não vai ir no inferno nos libertar, não. Nada disso. Cristo, ele vai nos falar do céu aqui nessa terra. Nós temos essa vida para nos decidir. Não existe, depois que eu morrer, eu me arrependo. Não. Nossa eternidade, ela é resultado das nossas ações aqui na terra. Então, nós temos apenas esta vida e não outras, porque nós não acreditamos na heresia da reencarnação. Nós só temos esta vida para sermos santos. Nós só temos esta vida para escolher a Deus. Então escolham corretamente, gente. Vivam corretamente. Pergunto, qual pecado, qual pessoa, qual situação vale mais a pena do que sua eternidade? Por que você ou eu trocamos Cristo por coisas temporais, coisas passageiras? Vale a pena? Ai, mas ele é meu namorado. Mas vale a pena perder sua alma por causa de um namorado que não respeita o seu corpo? Que não quer viver a castidade com você? Ai, mas ele é meu amante, eu amo ele. Vale a pena perder a sua alma porque você, por 5 minutos de prazer, 6 minutos de prazer, você está perdendo a sua eternidade inteira? Vale a pena? Pensa em tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Vale a pena você trocar sua eternidade por isso? Por isso, irmãos, o céu está aberto. Mas é aquilo lá, o caminho para o céu é a porta estreita. Largo é o caminho que leva à perdição. É difícil. Não sei se vocês já foram lá na Nossa Senhora da Boa Morte. Quem não foi, um dia vocês irão ver. Tem uma passagem que é para a cozinha. E é bem estreitinho. Né? É bem estreitinho. Quase que eu não passo, né? Se eu engordar mais 10 quilos, eu não passo. Né? A gente tem que passar meio que de ladinho, assim, né? De ladinho. A porta pro céu é assim. É a porta estreita. É estreita. Tamires da Cruz, você levantou a mão, você tem a palavra. Oi, Felipe, bom dia. Bom dia. Eu queria te perguntar, você falou sobre a reencarnação, né? Tem que os católicos não acreditam em reencarnação. Tem alguma passagem na Bíblia sobre isso? Qual seria a base? Tem. Eu vou pegar aqui para vocês. Aí você vai anotar, tá bom? Tá bom, pode falar. Hebreus 9. Sim, Hebreus 9. 27 a 28. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia também. Uhum. Eu peguei aqui, ó. A IA ajuda, né, gente? A IA ajuda a gente a sair. Ó, livro. Posso colocar no chat? Porque às vezes não sei se o chat. Não, a IA me ajudou a eu achar rápido. Entendeu? Porque eu só digitei as palavras que eu me lembrava dessa passagem. 9. Uhum. Hebreus 9, 27 a 28. Uhum. Pera aí, deixa eu achar aqui. Versículo 27. E como é fato que os homens devem morrer uma vez, depois
do que vem um julgamento. Do mesmo modo, Cristo foi oferecido uma vez por todas para tirar o pecado de uma multidão. Amém? Ou seja, a palavra de Deus está dizendo, e como é fato, ou seja, fato é verdade, que os homens devem morrer uma só vez. Depois vem o julgamento. Ou seja, nós vivemos e morremos uma vez, depois é o julgamento. É a palavra de Deus. Tá certo, então obrigado, Felipe. Depois Mas deve ter. Essa aí é a mais evidente. Mas tem outras passagens. Mas o princípio da reencarnação, ele é totalmente anticristão. Por quê? Porque a gente crê em uma coisa que nós ainda iremos estudar, é que nós iremos ressuscitar no último dia, certo? Nós iremos morrer e Jesus vai voltar uma segunda vez, certo? Quando Jesus voltar essa segunda vez, ele vai ressuscitar os corpos de todas as pessoas e nós vamos começar a viver não só de alma no céu, mas de corpo e alma, certo? De corpo e alma. Se nós vivemos a reencarnação, qual é o corpo que eu vou viver? Se eu já vivi em vários. Então, no caso, isso fica mais como uma questão assim do espiritismo, né? Que eles usam isso. Espiritismo, Umbanda, budismo, são religiões que seguem essa linha. Kardecismo, né? Vamos dizer assim. Agora, nós católicos, nós acreditamos na ressurreição. Vivemos apenas uma vez. Morremos apenas uma vez. E logo após o julgamento. Ô, Felipe, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Desculpa tomar o tempo. Não, o tempo é de vocês. Por exemplo, sobre a morte, né? Assim, eu morri hoje, vamos supor. Eu tenho um espírito, né? Eu tenho um espírito. Esse espírito existe. Mas no caso, meu espírito, ele pode ser usado para falar com pessoas, ou isso é uma coisa. Peraí, não é uma coisa só das religiões pagãs, porque geralmente eles falam, o espírito dela tá falando, mandando recado. Esquece isso. É mentira também, né? Tá amarrado em nome de Jesus. Isso aí E tipo assim, vamos aqui aproveitar para colocar pingos nos is. Porque os evangélicos, a Bíblia, ela diz o seguinte, é proibido evocar mortos. Tem uma passagem também na Bíblia, né? Isso, evocar mortos é o que o pessoal do espiritismo faz. Vai lá no centro, aí tem um médium lá, eu sou seu pai, isso mais. Pode ser que é um charlatão, pode ser que seja uma ação do demônio. Porque perceba, o que esses caras, eles sempre vão falar coisas que só você e o morto sabia. Sempre. Como que sabe disso? O demônio também sabe das coisas. O demônio observa tudo. Então ele vai anotando para depois te pegar. Certo? Ou é charlatanismo. Normalmente tem coisas que as pessoas sabem em comum que são muito comuns. Tipo, filha, quando você era criança, eu te dei um abraço naquele dia. Aí é verdade. Mas várias pessoas tiveram essa mesma experiência. Entendeu? Tem gente que... Agora, o que os protestantes acusam nós católicos é que a gente pede a intercessão dos santos. E por pedir a intercessão dos santos, e os santos já morreram, a gente fala que a gente está invocando o morto. Mas não. Porque vai dizer a palavra de Deus que Deus, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E os santos, eles estão vivos no céu. Mas eles não estão aqui falando com a gente. Eu vou invocar o santo, ele vai aparecer, vai baixar em mim. Olha, acabou de baixar São Padre Pio em mim. Vou começar a dar tapa na cara de todo mundo. Não é assim que funciona. Ele lá no céu escuta a minha oração e ele intercede junto comigo. Ele intercede por mim a Cristo. Né? Ele intercede por mim a Cristo. É diferente de eu invocar um morto, né? Para fazer aquele morto sair lá do plano dele, para incorporar e falar comigo, certo? Isso aí é demoníaco, isso aí não pode. Então, agora, preste atenção. Por permissão divina, acontece que
algumas aparições, como por exemplo, aparições da Virgem Maria, mas a Virgem Maria não está morta, né? Ela subiu ao céu de corpo e alma, como a gente vai estudar mais para frente. Alguns santos, pessoas que morreram, Deus permite que apareça para passar um recado, para fazer uma aparição. Mas aí ninguém invocou eles, ninguém ficou lá, não. Eles apareceram porque Deus mandou. Mas ninguém invocou eles. Aham. Ninguém, os 3 pastorinhos não ficavam em Fátima invocando Nossa Senhora. Não, ela apareceu. Certo? Sim. E assim por diante. Tamires Ângela. E depois Paula. Ah, não, tá o 2 Paula. Então 2 Paula, depois Tamires Ângela. Em relação ao que já não lembro o nome da moça que falou. Tamires. Então, na verdade, assim, o falar, vamos colocar assim, o invocar é possível, mas pela igreja não é correto. É mais ou menos isso. Olha, tudo é possível. Eu posso invocar o capeta aqui. Mas isso não é correto, né? Então, não, é mais ou menos isso que eu tô... Porque como você comentou da questão de ser demoníaco, que aí eu fiquei pensando, falei, mas não tem as situações que falam que tá tendo ataque espiritual, tá tendo isso, e você tá tendo um ataque espiritual, é por um espírito que não é bom. Sim. Eu entendo nesse sentido. Sim. Então, espírito que não é bom, por mais que a gente não tenha invocado, ele pode aparecer. Sim, ele vem atormentar, certo? Mas existem formas de invocar espíritos que não são para apenas falando, né? Aí a gente entra na demonologia, certo? Aí tem que ter uma aula específica disso. Ou seja, você pode invocar o capeta ouvindo uma música, depende. Você pode invocar um espírito mal assistindo um filme, dependendo do filme. Eu não tô aqui sendo puritano, tipo, Halloween, não tô querendo falar isso. Estou querendo dizer que existe possibilidade contaminação espiritual em certos conteúdos, isso é fato. Os exorcistas falam disso, certo? E isso pode trazer contaminação espiritual para sua casa, pode. Mas um cristão que tem bom senso sabe filtrar muito bem as coisas que vai assistir, certo? Não vai consentir. Por exemplo, católico pode ver filme do Harry Potter? Se tiver maturidade, pode. Agora, se você ficar repetindo feitiço aí, você vai se lascar. Você tá entendendo? Porque aqueles feitiços do filme do Harry Potter foram tirados em livros de bruxaria de verdade. Aí, se você ficar repetindo aquilo, é claro que você vai ter contaminação espiritual. Agora, se você só assiste como entretenimento, não. Ou seja, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A gente tem que ter esse discernimento, certo? E invocar sempre quem? A Virgem Maria, os santos, invocar os anjos, certo? Tamires Ângela e depois Tamires Cruz de novo. Professor, então, uma dúvida. Tem católico que acredita que ser médium e ter discernimento é a mesma coisa. Qual é a diferença? Ser médium e discernimento? Primeiro que médium é uma pessoa que é mediador entre, na tese deles, né? Porque eu não acredito nisso. Ele é mediador entre os espíritos e o mundo. Por isso que é médium. Ele tá ali no meio termo. Então ele serve como receptáculo para os espíritos falarem com os vivos. Até aqui tudo bem? Sim. Agora, você tem um discernimento, você não está sendo possuído por ninguém, primeiramente. Por exemplo, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, eu estava rezando por você, me veio uma imagem, eu tive discernimento disso. É isso que você está querendo dizer? É isso mesmo. Isso, vamos lá. Você está lá numa oração. Aí a pessoa ora por você e Deus dá para ela uma imagem, alguma coisa, e dá uma palavra de discernimento. Você fala e acertou na mosca. Aí você está sendo usado pelo Espírito Santo.
É Deus que te usa. Entendeu? Você está sendo usado pelo Espírito de Deus. E como é o Espírito de Deus, Deus usa quem ele quer. Então você tá vendo que não é um espírito de um morto, é o espírito de Deus, Deus vivo. De Deus vivo. Então, são situações muito, muito diferentes. Entendeu? Eu posso ter toda vez que eu tenho um discernimento, uma palavra de ciência, minha mãe pode até comentar mais sobre isso. Eu estou sendo usado pelo Espírito Santo. Exatamente isso. Eu estou sendo usado por Deus. Claro, tem uma outra questão. Às vezes, a gente pensa que está sendo usado pelo Espírito Santo, mas não, a gente está sendo usado pela nossa mente mesmo. A gente tá lá rezando para a pessoa, a gente começa a falar um monte de coisa nada a ver. A gente não tá em Deus, entendeu? A gente aí pessoal que tá assim na vida de oração fala que eu estou na carne, né? O pessoal tá na carne, não tá no espírito. O que é estar no espírito? Você tá comungando? Tá rezando? Você tá ali, quando você tá rezando pela pessoa e pedindo a Deus, o Espírito Santo, você tá de coração aberto, então Deus vai te usar. Caso contrário, você pode estar, vamos dizer, sendo iludido por sua própria mente, pensando que você tá arrasando, é verdade, nada a ver. Quantas vezes eu peguei microfone para proclamar coisas e não era, eu tava na carne. Agora, quantas vezes, eu vou contar uma experiência antes de passar para a Tamires. Tudo isso tem a ver com a aula, tá, gente? Essas perguntas têm a ver com porque isso é Cristo vivo, Cristo ressuscitado agindo no meio de nós. Gente, eu tava num grupo de oração. Por Deus. E no grupo de oração, que eu nem ia, eu fui lá, deu vontade de ir numa quarta-feira, eu fui, tava cansado. E durante o momento de oração, de invocar o Espírito Santo, eu proclamei: há uma pessoa aqui que não se confessa porque tem vergonha de contar um pecado. E isso tá te matando, está te incomodando. Passou umas 2 semanas. A mulher foi no mesmo grupo de oração. Engraçado, eu não ia muito para esse grupo de oração, mas quando eu fui, a mulher falou: eu vim aqui falar que eu quero fazer parte do grupo de oração, a mulher dando testemunho. Ela apontou para mim, dedo de seta, assim: esse menino aí. Eu falei: bicho, tô lascado. Ele falou que tinha uma pessoa que não se confessava há 30 anos. E eu fazia 38 anos que eu não ia pro confessionário porque eu tinha vergonha de contar um pecado. E eu fui, me libertei, confessei. E hoje eu tô de volta na igreja. A mulher idosa. Hoje eu vejo ela na paróquia todo dia. Mal falo com ela, porque para mim não é por isso que eu faço, né? Não é por isso que eu sou usado por Deus, né? Muitos crismandos aqui eu faço, coteço, depois tem crismando que me vê, atravessa a rua, nem fala comigo. Acho que ficaram com raiva de mim depois do crisma, né? Tudo bem, eu quero que eles aprendam a doutrina, né? Mas essa moça, essa senhora, ela faz parte hoje do apostolado da oração. Ela é devota do Sagrado Coração de Jesus. Ela participa do grupo de oração, ela se confessa todo mês. E, gente, fui eu que fiz isso? Não, eu tive um discernimento. Eu fui usado pelo Espírito Santo e ai de mim se eu não falasse, né? Vocês estão entendendo? É isso. É isso. Tamires Cruz, quer perguntar? Não, eu ia falar sobre a questão da feitiçaria, né? Que virou uma. Peraí, Manuela. Que virou um comércio, né? Que, no caso, as pessoas usam essa questão dos espíritos para poder vender consulta, vender coisas, né? E assim, as minhas irmãs, elas são bandistas, né? Então eu vejo muito essa questão. Peraí, Manuela. Sobre espíritos, né? Que fala que o espírito de não sei quem mandou um recado para você. Você tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, isso tudo é outras doutrinas. Outras doutrinas nada a ver com a nossa. Mas é aquela coisa. Peraí, mano. As suas irmãs vão acreditar porque elas estão inseridas nesse meio.
Então, as entidades, ou seja, os charlatões, os demônios, seja lá o que for, vão demonstrar provas da sua presença para eles. Mas a nossa fé não está nas provas, como eu disse. A nossa fé está naquilo que diz Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós viemos apenas uma vez, morremos apenas uma vez e depois veio o julgamento. Por isso que nós, por mais que aconteçam milagres em tantos lugares no mundo, isso que fora da Igreja Católica acontece milagre verdadeiro? Sim. Tem gente que tem a sua cura num centro de satanismo. E aí? Quer dizer que Satanás é rei? Tem gente que tem cura em centro de Umbanda. Quer dizer que os orixás são verdadeiros? Não, gente. Das duas, uma. Ou Deus curou, porque Deus é misericórdia. Mesmo no lugar que Deus não está, Deus pode... Mesmo no lugar que Deus não é apregoado, ele pode agir, porque ele é Deus e ele não tem limitação de espaço nem de tempo. Ele pode curar quem ele quiser, a hora que ele quiser, porque isso é prerrogativa dele. Ou pode ser uma cura feita, uma falsa cura. Tem gente que, eu fiquei curado, aí sai da seita, volta a doença. Né? Ou seja, era só uma maquiagem de cura feita pelos espíritos maus. Então, gente, é tudo uma questão de discernimento. Agora, milagres vão acontecer em vários lugares do mundo, mas eu creio na Igreja Una Santa Católica Apostólica Romana. Mamãe. Sônia? Tá fechado o microfone. Eu queria acrescentar assim, que quando você acontece esses milagres em outros lugares, não quer dizer que a gente está no lugar certo, né? Porque, como disse o Felipe, Deus age como quer e aonde quer, do jeito que quiser. Mas aí as pessoas confundem. Porque eu fui curado ali, eu estou no lugar certo. Não é. Porque a nossa igreja, o principal propósito dela é a salvação. Né? Esses outros lugares podem até te curar, mas não podem te salvar. É assim que a nossa Igreja Católica Apostólica Romana ensina, prega, e a gente tem fé nisso. As outras religiões, para nós, pode ter todo tipo de cura, mas se não tem Jesus Cristo, como entende como ele é na Igreja Católica, né? 100% Jesus, que nas outras religiões não é assim, então para nós não condiz. O evangelho de quinta-feira passada, Jesus ele disse para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. Aí os fariseus: não é possível ele falar que perdoa pecado. Aí ele falou: vocês estão falando que eu não tenho poder para perdoar pecado, para que vocês tenham a noção que eu sou Deus e eu posso perdoar pecado. Então ele falou para o paralítico: levanta-te e anda. Ou seja, para Deus, antes de ele fazer o paralítico andar, ele curou a alma dele. A alma. Teus pecados estão perdoados. É mais importante. Se o paralítico morresse naquele momento, ele ia para o céu. Exato. O que adianta curar, fazer o paralítico sair correndo, mas tá em pecado mortal? Vai ter as duas pernas boinhas para ficar correndo no inferno. Entendeu? Não. E é isso, gente. Vamos trocar de sala. É isso aí, pessoal. Acho que a aula está rendendo bastante hoje. Vamos continuar a leitura. Conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês vão levantando. Não, pode falar, Tamires. Professor, qual versículo que mostra ou comprova que o repouso no Espírito Santo é também uma ação de libertação ou uma graça de Deus? Bom, Porque tem muito católico que não acredita.
O repouso no espírito, essa aí eu vou deixar para te responder depois. Porque eu não sei se tem um versículo. Porque, como a gente sabe, nem tudo que a gente crê tá na Bíblia. Então, eu pesquisei, mas eu não achei. É porque, assim, Na Bíblia não tem, não. não tem versículo para isso na Bíblia. Você pode Tem entender. algumas frases na Bíblia que arremetem a gente a entender que houve repouso do Espírito. Indiretamente você pode entender alguma como descansar em Deus. Né? Quando Jesus disse, deixai o seu fardo sobre mim e descansai. Pensa o repouso no Espírito é como se fosse isso, né? Vamos dizer. Como se, mas é um versículo direto? Não. É dogma de fé? Também não. Se o católico não crê no repouso do Espírito, tanto faz. Se ele ler, não vai acreditar. Acreditando ou não, isso não é pressuposto para ele ser católico. Entendeu? Diferentemente da reencarnação. Entendeu? Reencarnação é uma coisa que fere a nossa fé. Sim, Felipe. Agora, repouso no Espírito é um dom, né? É um dom. Repouso no Espírito é um dom. Tem gente que tem gente que não tem. Se não tiver, tem gente que nunca vai ter, vai estar lá. Tem santos de 7ª morada de santidade que nunca te rezaram em língua. E aí? Isso aí é que hoje os dons do Espírito Santo, eles são uma forma de a gente ser santo nos tempos de hoje, que não tem silêncio, que não tem recolhimento de uma sociedade que está sempre barulhenta e que a gente precisa de dinamismo para rezar, certo? Agora, por exemplo, o Pentecostes que acontece hoje, lá na Idade Média, ia fazer sentido? Não, porque todo mundo era cristão católico. Não precisava ter uma fé tão avivada. Era fervorosa, mas não era avivada em pentecostal, entendeu? Mas por que hoje tem essa fé mais pentecostal? Porque é necessário para os tempos de hoje. Necessário no sentido, não no sentido de que sem isso não é necessário no sentido de utilidade, certo? É necessário porque tem pessoas que vão vir para a igreja por conta disso. Tem pessoas que têm esta espiritualidade e a igreja acolhe, porque vai dizer na Bíblia, é uma diversidade de dons, é uma diversidade de carismas. A igreja, ela é una na fé, mas no jeito de exercer essa fé, nas espiritualidades, ou nos carismas que a gente chama, a forma de viver, tem várias formas de viver a fé católica. Franciscanos, dominicanos, carismáticos, tradicionais, certo? É só você não ser herege. Não sendo herege, tá tudo valendo, certo? Vamos lá, túmulo vazio. Pode ler, Tamiris. O túmulo vazio. Jesus, ao terceiro dia, ressuscita dos mortos, vencendo o último inimigo e pena máxima do pecado de Adão, a morte. Jesus ressuscita conforme os relatos dos evangelhos, aparecendo primeiro às mulheres e depois aos discípulos. Mas o que é ressuscitar? Assim afirma o catecismo. O que é ressuscitar? Na morte de separação da alma e do corpo, o corpo do homem cai na corrupção, enquanto a sua alma vai ao encontro de Deus, embora ficando à espera de se reunir ao seu corpo glorificado. Deus, na sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos, unindo-os às nossas almas pela virtude da ressurreição de Jesus. Pelos méritos de Cristo, nós poderemos também ressuscitar um dia para a glória com um corpo glorificado, mas há aqueles que negam a historicidade da ressurreição de Jesus. O mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real, com manifestações historicamente verificadas, como atesta o Novo Testamento. Já São Paulo, por volta do ano 56, pôde escrever aos Coríntios: transmiti-vos, em primeiro lugar, o mesmo que havia recebido. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A seguir apareceu a Pedro, depois aos 12. O apóstolo fala aqui na tradição viva da ressurreição,
de que tinha tomado conhecimento após a sua conversão às portas de Damasco. Ó, a gente vai ler isso tudo, tá, Tamires? Se quiser revisar com a minha mãe, porque é longuinho, tá? Tá bom. Não precisamos de provas históricas, apenas crer pela fé. Mas os primeiros cristãos davam as suas vidas para testemunhar isso. Todos os 12 apóstolos derramaram seu sangue para testemunhar que não tinham medo da morte, porque sabia que ressuscitariam com Cristo. Continuemos com o catecismo. A morte de Cristo foi uma verdadeira morte, à medida em que pôs fim à sua existência humana terrena. Mas por causa da união que a pessoa do Filho manteve com seu corpo, este não se tornou um despojo mortal como os outros, porque não era possível que ele ficasse sob o domínio da morte. E por isso, o poder divino preservou o corpo de Cristo da corrupção. De Cristo, pode dizer-se ao mesmo tempo, foi cortado da terra dos vivos. E a minha carne repousará na esperança, porque tu não abandonarás a minha alma na mansão dos mortos, nem deixarás que o teu santo conheça a corrupção. A ressurreição de Jesus ao terceiro dia era disso sinal, até porque se julgava que a corrupção começava a manifestar-se a partir do quarto dia. Nós vos anunciamos a boa nova, de que a promessa feita aos nossos pais a cumpriu Deus para nós, seus filhos, ao ressuscitar Jesus. A ressurreição de Jesus é a verdadeira culminante da nossa fé em Cristo, acreditada e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamental pela tradição, estabelecida pelos documentos do Novo Testamento, pregada como parte essencial do ministério pascual, ao mesmo tempo que a cruz. Cristo ressuscitou dos mortos, pela sua morte venceu a morte, e aos mortos deu a vida. Podemos, enfim, exclamar, Jesus ressuscitou, aleluia. Opa. Samir, você ia falar alguma coisa? Professor, só para avisar, eu geralmente vou estar saindo, tá bom? Beleza. Peço desculpa, é sempre maravilhoso estar na aula e eu agradeço. Peço licença, tá bom? Tá bom, aí você assiste o restante no YouTube, tá? Vou deixar. Mas eu só te perdoo se você compartilhar para 15 pessoas, tá? Tchau, tchau. Obrigado. Boas férias para você. Vamos lá, pessoal. Então, chegou o momento que o Evangelho vai descrever assim. Hoje é bastante leitura, tá, gente? Espero que vocês não se incomodem com isso. Lucas 24. Lucas 24. Hoje eu tô pegando o Evangelho de Lucas, mas poderia pegar o de Marcos, poderia pegar o de João. Peguei o de Lucas, não sei por quê. De Lucas. No primeiro dia da semana, muito cedo ainda, elas foram ao sepulcro levando aromas que tinham preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando perplexas com isso, 2 homens se postaram diante delas, com vestes fulgurantes, cheias de medo, inclinaram o rosto para o chão. Eles, porém, disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, como ainda estava na Galileia. É preciso que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E elas se lembraram de suas palavras. Olha só, as mulheres, Maria Madalena, representa essas mulheres, foram até o túmulo de Cristo e não sei o que elas tinham na cabeça. Porque Pilatos mandou
2 guardas guardarem o túmulo de Cristo e selarem a pedra. Selarem a pedra. Porque os judeus falaram o seguinte: Pilatos, Jesus falava que ia ressuscitar no 3º dia. Então, pode ser que os seguidores deles cheguem no meio da noite, tirem a pedra e roubem o corpo dele. Então, monta guarda. O Pilatos foi lá e montou guarda, colocou guardas lá. Qual era o plano das mulheres? Chegar lá e pedir para os guardas abrirem para elas colocar perfumes aromáticos que faziam parte do rito fúnebre dos judeus, perfumar o corpo. Só que como Jesus ele foi enterrado às pressas, porque estava dando a hora da Páscoa, alguns ritos não foram feitos e elas queriam completar esses ritos. E elas iriam chegar lá e falar: oi, soldados romanos, eu posso fazer com que vocês percam a cabeça abrindo o túmulo para mim? Tipo, porque o soldado romano ele não pode, de forma alguma, obedecer ordens que não sejam do seu capitão, e muito mais de mulheres. Mulheres, porque as mulheres nessa época, elas eram o zero à esquerda. Para você ter uma ideia, o testemunho de uma mulher, se a mulher visse um assassinato, ela fosse testemunhar diante do juiz, o testemunho dela não valia. Para você ter uma ideia de como que era. Então, aí as feministas vão ficar bravas comigo agora. Ou felizes, né? Depende. Jesus, quando elas chegam lá, o túmulo tá vazio. E Jesus, os anjos, dão testemunho da ressurreição de Jesus. No outro evangelho, o evangelho de Mateus ou de João, não sei qual, Jesus vai aparecer diretamente para Maria Madalena, no jardim, né? Jesus ele vai falar para as mulheres darem testemunho da ressurreição dele. As mulheres. Por que será? Ué, mas porque Jesus está aqui dignificando a pessoa da mulher. Olha que bonito. Dizendo que a partir de agora a palavra da mulher vale sim. Hein, Felipe? Tem uma piada que fala que Jesus escolheu as mulheres porque elas falam demais. Falou, Jesus escolheu as mulheres porque sabia que a notícia chega rápido, né? Ah, meu Deus. Então, olha que bonito. Jesus, ele está dignificando a figura da mulher. Porque ele escolheu a pessoa que não tinha valor jurídico para dar testemunho que ele estava vivo. Olha que bonito. Mas Jesus, ao ressuscitar, vamos lá, na morte a alma sai do corpo. O que aconteceu? A alma de Cristo volta ao corpo de Cristo, que o corpo de Cristo volta à vida. E quando isso acontece, vai acontecer algumas coisas misteriosas. É meio que o pano que Jesus estava vai mostrar uma marca da ressurreição dele. Uma das provas da ressurreição é isso aqui que eu vou espelhar aqui para vocês. Vocês já ouviram falar do sudário de Turim? Vejam aqui. Esse é o pano que cobriu Jesus. E isso aqui, pessoal, é uma visão negativa. O que é isso? É que é como se fosse... Eles tiraram uma foto e viram no negativo. E olha o que dá para ver aqui o rosto de Cristo. Dá para ver o corpo de Cristo. E esse pano aqui, o sudário que Cristo foi encontrado pelos apóstolos e discípulos no túmulo de Cristo. Só que não dá para ver essas marcas aqui. Só foram ver essas marcas aqui quando foram fotografar e revelar no negativo. Aí quando revelou no negativo lá no século XIX, eles viram o corpo inteiro de Jesus marcado no Santo Sudário. E é impossível fazer isso de forma artificial. E é impossível fazer isso de forma nenhuma. Ou seja, alguns cientistas disseram que
para marcar isso aqui, é como se tivesse uma explosão de quase nível nuclear. É como se fosse uma explosão de luz. A ressurreição de Jesus, o corpo dele explodiu em luz, assim, puff, e marcou a ressurreição dele no sudário. Depois vocês pesquisem a história do sudário de Turim. É impressionante. Impressionante. Cristo vivo. Porque tem pessoas que vão dizer, Jesus Cristo não ressuscitou. Você vai ver até... Gente, é triste. Vai ver até padre da teologia da libertação dizendo, Jesus Cristo não ressuscitou. Na verdade, ele está vivo nos nossos corações. Ele está vivo nos corações dos discípulos, dos apóstolos. Jesus Cristo está vivo nas ideias, né? Pessoal, ou seja, são hereges, porque o próprio catecismo da Igreja Católica diz que a morte de Jesus foi uma verdadeira morte e a sua ressurreição foi um fato histórico. Fala, Isaac. Tô ouvindo, alô? Tô ouvindo bem. Tá, mas a autenticidade desse sudário ela é bem questionável, né? Não, tentaram... não é questionável, não. É porque o pessoal fez um estudo que datou esse sudário da Idade Média, né? Aí falou, olha aqui, ó, a farsa. Mas o pedaço que eles analisaram foi um remendo que umas freiras da Idade Média fizeram por causa de um incêndio que teve, que acabou pegando no sudário, elas emendaram. Depois que eles foram analisar outro pedaço, deu no século I depois de Cristo, ou seja, o século da morte de Cristo. Outras coisas, tem um livro do sudário que fala que tinha pólens no sudário de plantas que só existiam em Israel, que não existem mais hoje, e que só existiam em Israel naquela época de Jesus. Certo? Ou seja, isso aqui é uma prova que Jesus ressuscitou científica? É claro que não. Aqui, o que esse sudário prova? Que no século I, um homem que foi crucificado, flagelado, que sofreu, foi envolto nesse pano. E por algum mistério, a sua imagem foi imprimida nesse pano. Quem é que foi flagelado, crucificado no século I? Aí você vai falar, Jesus, não, diversas pessoas. Porque a crucificação era muito comum. Mas aí entra a nossa fé. Ô, Felipe, esse tecido, ele ainda existe. Todos os tecidos da época já acabaram, derreteram, viraram pó. Porém, esse tecido está lá inteirinho. Já é um milagre esse tecido existir. Mesmo que ele não tivesse nenhuma estampa, não existiria esse tecido mais pelo tempo de vida, pela matéria, né? Então, essa matéria existe e só esse tecido que é da época. Então, já é uma prova material do milagre do tecido, também por ter envolto o corpo de Jesus. Isso. Tem um livro que se chama Flores e Plantas do Sudário, que fala só sobre é um livro de botânica que fala só sobre os pólens e as flores que tinham no sudário de Turim, que só existiam em Israel na época de Jesus. E assim, é que teve o pessoal que falou, refutamos o sudário, né? Aqui, ó, século XIII. Só que, o que vai acontecer? Eles analisaram um pedaço de pano que foi o remendo, não o original. Você entendeu, Isaac? Tem um estudo mais... Mas isso aqui é uma coisa que aumenta a nossa fé. Não nos dá a fé, você entendeu? Aumenta, mas não nos dá a fé. Fala, Paula. Felipe, desculpa, mas eu fugi um pouquinho do tema e pegar o que você falou em relação ao padre. Você comentou que tem padres que não acreditam na ressurreição, que falam que Jesus está vivo dentro da gente. Como é que, então, a igreja permite com que esse padre celebre uma missa, se ele não acredita nos principais princípios da igreja? Porque a nossa igreja está em crise. Vamos dizer
é uma coisa que a gente não deve falar muito com o pessoal que está começando agora para não assustar. Gente, eu não vou mentir para vocês. Vocês estão aqui adentrando a Igreja Católica. Vocês estão aqui aprendendo uma fé maravilhosa. E vocês vão se decepcionar ao ver que muitas pessoas que são bispos, que são padres, não são fiéis àquilo que está na nossa doutrina. E tem um número considerável de pessoas que estão nisso. É claro, temos que denunciar, se valer a pena denunciar, né? A gente já viu alguns padres que foram corrigidos, tiveram que se retratar, certo? Eles não podem. Eu já ouvi isso na faculdade, por exemplo. Eu estudei com seminaristas, né? Eu já vi na faculdade. O professor de história, o professor de filosofia, entre aspas, católico, que já foi padre, né? E agora entendemos porque ele não é mais padre, negando a ressurreição de Jesus, ensinando isso para os futuros padres. Ou seja, a gente está em crise na igreja. A gente está numa época na igreja muito difícil. E é claro, por isso que o que está fazendo reverter isso? A internet. A internet, a gente está tendo acesso à boa doutrina católica. A sites como do Padre Paulo Ricardo, o Padre José Eduardo, o Padre Leonardo Wagner, o meu canal, que não é nada comparado ao dos outros, mas está aqui para ajudar também, né? Mas por que não acontece nada com esse pessoal? Eis o mistério da iniquidade. Porque, igual, essa semana não teve o assunto que explodiu foi em relação àquela comunidade de São Padre Pio X, né? Não, Fraternidade Sacerdotal São Pio X. E o Papa não aceitou não sei se é a eleição, né, dos bispos. Sim. E aí, nessa situação, ele interveio, né? Ele mostrou que, na verdade, o que eles estão fazendo está errado. Uhum. E eu acho que ele excomungou, né, os padres, né? Sim. Os bispos, na verdade. Sim. E ele não poderia fazer a mesma coisa com esses padres que agem dessa forma? O Papa fez com quem desafiou a sua autoridade. Agora, aqui, em termos da nossa região, quem tem que intervir é o bispo da nossa região. Entendi. Porque agora, por exemplo, se você tem um bispo bom, padre desse não se cresce. Agora, se você tem um bispo que é pior que o padre, aí a gente só pode rezar. E quando eu falo rezar, não é uma covardia. Porque, por exemplo, eu e minha mãe temos experiência que nós não vamos contar aqui, obviamente, de denunciar coisas horrorosas pro bispo e o bispo falar, tá normal. E a gente não tá normal. Mas não foi o bispo da arquidiocese. Não é aqui da nossa arquidiocese, graças a Deus. De outras dioceses. Aqui na arquidiocese, se alguém falar isso e gravar e mandar pro nosso arcebispo, cabeça degolada. Né? O cardeal Dom Odilo Scherer, um beijo para ele, um abraço se ele ver esse vídeo, ele é muito correto. Maravilhoso. Ele é muito correto. Então, por isso que você não vai ouvir essas coisas aqui, na arquidiocese. Mas em dioceses vizinhas você pode ouvir. Você tá entendendo? Agora, esse é o problema. As pessoas estão na igreja e é aquilo que São João 23 falou, né? Quando falou, Santo Padre, os comunistas querem destruir a igreja. Ele deu risada e falou, nem nós conseguimos, imagina eles. Né? Ou seja, o maior inimigo da igreja católica é os próprios católicos. Né? Às vezes. Ou seja, no grupo... Aos desobedientes, né? No grupo de Cristo, Paula, tinha Judas. E Judas viu Cristo. Ele andou com Cristo, ele fez milagre em nome de Cristo. E ele o traiu. Vendeu Cristo ao preço de um escravo. Os sucessores de Judas existem. Assim como tem o sucessor de Pedro, do Papa, o sucessor dos apóstolos, dos bispos, tem os sucessores de Judas. Né? E, infelizmente, eles estão em cargos de comando.
E nunca existiu um momento da nossa igreja que tudo foi perfeito. Isto é uma aprovação para a nossa igreja também. E outra coisa, por que eu falo isso, gente? Quebra essa imagem, a igreja perfeitinha, maravilhosa, não existe. A igreja, ela é santa, mas nós somos pecadores. Certo? Nós somos pecadores. A igreja é santa com membros pecadores. Então, não existe isso de a igreja perfeitinha do país dos contos de fada. Isso não existe. Existe os santos e existe aqueles que vão perseguir os santos. E os santos só são santos porque eles são perseguidos. Então, a gente, por buscar o que é correto, Paulo, a gente vai sofrer. A gente vai pagar o preço. A gente vai. Quanto mais vocês aprendem, mais vocês vão sofrer ouvindo homilias, às vezes não heréticas, mas de padre que vai começar a falar de papo de coach na missa, sabe? Vai ficar falando de coisas assim que o sacerdote não deveria falar, ficar falando de psicologia na missa. Às vezes a questão não é só heresia, o pessoal não tem bom senso. Não tem bom senso. Agora o que a gente não pode fazer, outro perigo, eu sei, então eu tô aqui no pedestal, né? E porque eu sei, os outros, eu sou superior aos outros. Também a gente... Porque é isso que a São Pio X fez. Por isso que eles estão sendo excomungados. Eles sabem muito. Eles guardam a tradição, né? Mas eles não guardam a principal tradição, que é obedecer o Papa. Certo? Eles não guardam a principal tradição, que é estar em comunhão com o Papa. Então não adianta. É aquilo que Santa Faustina disse. O diabo pode se disfarçar de humilde, o diabo pode se disfarçar de virtuoso, de casto, mas o diabo não consegue se disfarçar de obediente. A obediência é onde o capeta cai, né? Porque foi por isso que fez ele cair do céu, e é isso que faz os hereges caírem. Obedecer à igreja. E é aquilo. Se esses padres e bispos que falam heresias como essas que eu falei, que hoje eu acho que são a minoria, já teve uma época que já foram mais, né? Mas continuam e fazem muito barulho, que falam coisas horrorosas como essa. Se eles não pagarem aqui, que pena eles vão ter que pagar diante de Deus. Com certeza. E ai deles, porque o sacerdote, ele responde pelas almas que ele fez perder também, né? Então a gente deve sempre ter essa questão, né? Às vezes a justiça a gente não vai ver nessa terra. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Às vezes a gente vai ver justiça no céu. Certo? Bom, outra coisa. Duvidam da existência da ressurreição de Jesus. Jesus, quando ele ressuscita, ele não vai aparecer para todo mundo. Motivos. Se Jesus Cristo aparecer para todo mundo, as pessoas vão começar a crer não pela fé, mas pela intimidação. Estou vendo Jesus, então não tenho que crer em Jesus. Certo? Então eu vou crer porque, poxa, o cara morreu e ressuscitou. Se eu não crer nele, eu tô lascado. Certo? Então Jesus, ele vai aparecer para quem? Para os discípulos, vai ter ali os discípulos de Emaús, vai aparecer aos 12 a porta fechada, Tomé vai duvidar, Jesus vai falar, coloca seu dedo na minha mão, coloca sua mão no meu lado. Aí vai ver que a ressurreição de Jesus é uma verdadeira ressurreição, não é metáfora. Jesus, ele come, ele pega peixe, ele come, pega pão e come. Ou seja, Jesus, ele tem agora um corpo glorioso. Outra questão da ressurreição de Jesus é que historiadores não católicos, não cristãos da época de Jesus testemunharam a vida de Cristo, como Eusébio de Cesareia, um historiador judeu. Só que ele não vai falar Jesus ressuscitou, ele vai falar os discípulos desse cara estão falando que ele ressuscitou. Certo? É que tem gente que diz que Jesus Cristo nem existiu. Tem esse povo também, não padres, né? Os padres não, né? Mas tem um pessoal aí que fala, eu acho que Cristo nunca existiu. Foi uma invenção do Império Romano para controlar as pessoas. Tipo, as pessoas tiram cada informação não sei de onde. Outra coisa.
Jesus, ele, como diz o catecismo, o mistério da ressurreição, porque é um mistério, como que alguém morto ressuscita? Quando Jesus Cristo ressuscita, isso é um acontecimento real, como diz o catecismo 639, é um acontecimento real, historicamente, com manifestações historicamente verificadas. E como que a gente sabe isso? Um exemplo disso é que todos os apóstolos morreram martirizados. Se eles estivessem fazendo um complozinho, se eles tivessem roubado o corpo de Cristo e tivesse feito uma mentira, na primeira tortura, eles iam falar, é mentira, é mentira. A gente fez um complô, mas um por um foram martirizados, crucificados, cortados a espadas, esfolados vivos, e todos eles morreram crendo que Cristo ressuscitou. Por que eles iriam morrer dando testemunho de uma mentira? Se fosse para ganhar dinheiro, então eles fracassaram, porque todos eles morreram miseráveis, pobres, numa dor desgracenta. Por que eles iriam morrer? Por que eles iriam dar a vida por uma mentira? É claro que Cristo ressuscitou e eles o viram, e isso faz com que eles encarem qualquer coisa. Diz, Paula. Desculpa. Não, Interrompendo. não. É maravilhoso. Em relação ao que você falou, uma vez eu vendo, pesquisando algumas coisas, eu vi que Pedro foi crucificado. De cabeça para baixo. De cabeça para baixo, porque ele não aceitou ser crucificado como Cristo, né? Porque ele não se achava digno disso. Uhum. E aí eu trago para uma outra situação, porque assim, ali ele mostra a humildade dele de não se comparar a Cristo, Uhum. certo? Só que uma das situações atuais do anticristo é o crucifixo virado para baixo. Sim, isso aí é uma coisa que veio depois, né? Sim. Bem depois. Vamos lá, o crucifixo virado para baixo para os satanistas é tipo assim, Cristo, aí inverte, né? Sim. Aí, agora, eles chegaram tarde. Porque o crucifixo, aí tem um pessoal que mostra assim, a cátedra de Pedro, onde o Papa senta, tem uma cruz de cabeça para baixo. Aí os evangélicos, tem uns grupos de Facebook aqui, que eu não sei de onde que vem esse churume, fica assim, olha o Papa Anticristo sentado no trono com a cruz de cabeça para baixo. Nada mais, nada menos é que ele está no trono de Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo. Então, isso é a apropriação da nossa fé que os satanistas fizeram, né? E acabou virando um símbolo do anticristo, a cruz de cabeça para baixo. Mas isso aí é uma coisa muito hollywoodiana. Então, para nós católicos, o crucifixo virado para baixo não tem significado algum. Tem o significado com exceção do de Pedro. É assim, ninguém vai usar uma cruz de cabeça para baixo. Não, sim. Né? Não é correto. Mas você aparecer no trono de Pedro tem uma teologia que explica. Sim, certo? Que Então, em relação à crucificação isso, dele, mas isso, não nada em relação a uma isso. situação demoníaca, vamos colocar assim. Agora, vamos dizer, pelo costume, né, de o pessoal atribuir isso ao capeta, é prudente a gente não fazer, né? Sim, não, sim. É prudente a gente não fazer, para não escandalizar o pessoal, né? Até você explicar que aquilo ali é São Pedro, o pessoal já vai estar te botando na fogueira. Vamos lá. Obrigada. Tamires? Professor, João Evangelista foi o único que não morreu de maneira trágica, né? Não. Sabe por quê? Porque ele era um amado? Sabe por quê? Ele era tão amado que ele guardou a Virgem Maria na casa dele. Então, ele teve uma graça tão grande de guardar a mãe de Cristo que a recompensa dele foi uma morte de causas naturais. Mas ele foi jogado em óleo vivo, né? E depois que ele foi jogado em óleo vivo e não morreu, jogaram ele no esgoto, para ele morrer no esgoto. Ele não morreu. Depois ele foi para a ilha de Patmos, onde ele viu as visões do Apocalipse. Mas ele morreu com quase 100 anos de idade. Né? Ou seja, porque ele foi o único discípulo que não fugiu da cruz. Todos os discípulos, cada um foi para um canto. Ele foi esperto, ele foi lá, foi para a barra da mãe. A Virgem Maria ele levou na rabeira da mãe.
né? Eu vou na barra da mãe. Então, junto da Virgem Maria, ele teve forças para seguir a cruz. Olha que mensagem bonita. Junto com a Virgem Maria, eu tenho forças para seguir a cruz. Né? João, ele teve esse privilégio. Não é à toa que ele é o discípulo amado, né? Porque ele era o mais jovem, hein? Mais jovem. E normalmente o jovem, ele é o mais apaixonado. O adulto, ele é mais racional. O jovem, ele é mais apaixonado. João, ele foi o que teve esse privilégio. Ele não abandonou Cristo, ele foi com o Calvário até o fim, e ele ganhou o privilégio de guardar a Virgem Maria na casa dele. E por isso foi o único que não morreu de martírio, né? Professor, aproveitando a sua resposta, uma dúvida. Ele guarda Nossa Senhora até o fim da vida dela. Ela é elevada ao céu, mas quanto tempo ela dura, fica na terra após a crucificação de Jesus? E é isso, eu vou responder em outra aula. Eu vou responder em outra aula. Gente, então a ressurreição de Jesus, ela é o fato culminante. O que significa isso? É o ápice da nossa fé. Jesus ressuscita no domingo, então nós guardamos o domingo. Jesus, quando ele ressuscita, significa que ele vence a morte e significa que nós, ao morrermos, venceremos a morte porque Cristo venceu a morte por nós. Um ser humano, a natureza humana que vence a morte, e nós temos a mesma natureza humana. Então, como Cristo ele venceu a morte, nós, quando morremos, vamos também ter essa chance de ressuscitar também. Só que Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos no último dia quando Cristo voltar. E é por isso que a Páscoa é o ápice da nossa fé. A Páscoa cristã. Cristo ressuscitou. Cristo, ele ressuscitou e a gente faz uma grande festa. Aleluia. No sábado santo, que a gente celebra antes da Páscoa, a gente faz esse como se estivesse com Cristo no sepulcro. E meditamos Cristo libertando os mortos, como a gente já meditou quase agora. Agora, quando Jesus Cristo ressuscita, significa que morte, pecado, tudo foi vencido. Tudo foi vencido. E os discípulos deram a vida por essa verdade, e a nossa fé é uma fé pascal, ou seja, o ápice da nossa fé é acreditar que Cristo está vivo. Quando nós usamos do crucifixo, e São Paulo diz, né, ostentamos Cristo crucificado, mas nunca é para dizer que ali acabou. É para dizer que ali foi o instrumento da nossa salvação. E que Cristo ressuscitou. E que ressuscitando, Cristo nos salvou. Cristo nos salvou pela sua morte e pela sua ressurreição, ele nos abriu o céu. Ele vai nos abrir o céu, ele vai nos dar aqui um corpo igual ao dele. Cristo, os apóstolos estavam em portas fechadas e Cristo apareceu diante deles. Os discípulos de Emaús, quando reconheceram Cristo, sumiu. Ou seja, o corpo glorioso que nós teremos será um corpo que não suportará este mundo. Por que Cristo ele vai ficar 40 dias aqui após essa ressurreição? Por que ele não continua aqui na terra? Porque o corpo dele é glorioso, não foi feito para essa terra, foi feito para o céu. Então Cristo ele vai subir aos céus. A ascensão de Cristo. E aqui a gente vai ler para terminar a aula. Vamos lá, agora é a Sônia. Jesus ascende aos céus. Jesus ficou 40 dias com os seus nesse mundo. Apareceu várias vezes aos discípulos. Tomé, diante de Cristo ressuscitado, quis ver para crer. Tocou em suas chagas e confessou: meu Senhor e meu Deus. Apareceu para os discípulos de Emaús, que o reconheceram a partir do pão. Mas as aparições de Jesus eram esporádicas, pois em seu corpo glorioso, esse mundo já não o suportava. Então, ele sobe aos céus. Meditemos os mistérios da ascensão de Jesus. A ascensão de Cristo marca a entrada definitiva da humanidade de Jesus no domínio celeste de Deus, de onde há de voltar, mas que, entretanto, o oculta aos olhos dos homens. Catecismo 604. Cristo morreu e voltou à vida para ser Senhor dos mortos e dos vivos.
A ascensão de Cristo aos céus significa a sua participação na sua humanidade, no poder e autoridade do próprio Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Ele possui todo o poder nos céus e na terra. Está acima de todo principado, poder e virtude e soberania, porque o Pai tudo submeteu aos seus pés. Cristo é o Senhor dos cosmos e da história. Nele a história do homem e até a criação inteira encontram a sua recapitulação e o seu acabamento transcendente. Depois da ascensão, o desígnio de Deus entrou na sua consumação. Estamos já na última hora. Já chegou, pois, a nossa plenitude dos tempos. A renovação do mundo já está irrevogavelmente adquirida e, de certo modo, encontra-se já realmente antecipada neste tempo. Com efeito, aqui na Terra, a Igreja está aureolada de uma verdadeira, embora imperfeita, santidade. O reino de Cristo manifesta sua presença pelos sinais miraculosos que acompanham seu anúncio pela Igreja. Muito bem. Olha que interessante, né? Com efeito, ainda aqui na Terra, a Igreja está aureolada de uma verdadeira, embora imperfeita santidade, né? A gente acabou de falar disso, né? Vamos entender. Cristo ficou 40 dias, apareceu para os discípulos, mas ele fazia aparições esporádicas e só aparecia para quem ele queria aparecer. E depois ele se reuniu com os discípulos e disse o seguinte: está na hora de eu ir, né? Lucas 24, versículo 50. Lucas 24, versículo 50. Depois levou-os até Betânia, e erguendo as mãos, abençoou. Enquanto abençoava, distanciou-se deles, e era elevado aos céus. Eles ficaram prostrados diante deles. Depois voltaram para Jerusalém com grande alegria. Eles estavam continuamente no templo louvando a Deus. No Evangelho de Mateus, esse momento é importante. No Evangelho de Mateus, Mateus 28, versículo 16. Os 11 discípulos caminhavam para a Galiléia, a montanha que Jesus lhe determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante deles. Alguns, porém, duvidavam. Jesus, aproximando-se deles, falou: todo poder me foi dado sobre o céu e sobre a terra. Ide, portanto, fazei discípulos todas as nações. Tornem-se discípulos batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus Cristo, ele vai subir aos céus. Como aí vocês podem ver nessa imagem aqui. Né? A artista John Singleton Copley, A Ascensão, de 1775. Ele vai retratar os discípulos olhando Jesus subindo ao céu. O corpo de Jesus não podia mais ficar neste mundo. E quando o corpo de Jesus sobe aos céus, vai acontecer uma coisa interessante. Significa que a nossa humanidade, porque Cristo é humano também, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, a nossa humanidade toca o céu. Sabe o que significa isso? Que se a humanidade de Cristo entra no céu, a nossa também. O céu estava fechado para a nossa humanidade. E como Cristo, na sua humanidade, chega no céu, significa que o céu está apto para receber humanos. Está apto para nos receber.
Então, ou seja, o nosso corpo humano, corpo físico mesmo, quando nós ressuscitarmos no último dia, poderemos entrar com ele no céu, porque o corpo humano de Cristo, físico, está lá com ele no céu. O da Virgem Maria também, mas isso aí é assunto para outras aulas, certo? Portanto, quando Jesus ele sobe ao céu, ele vai dizer para o pessoal, todo poder me foi dado do Pai, e eu vos dou esse poder. Olha, ele vai dizer para os discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizai toda criatura. E os discípulos ficavam lá para o céu olhando. Aí, eu acho que é no evangelho de Marcos ou de João, né, que tem vários... Vai aparecer os anjos dizendo, homens da Galileia, por que vocês estão olhando aí para cima? Da mesma forma que Jesus subiu, ele vai voltar. Então, a ascensão de Jesus, ela vai marcar o início do tempo da igreja, né? Tivemos o tempo do Antigo Testamento, tivemos a vinda de Cristo e agora nós estamos no último tempo da história da humanidade. O tempo da igreja. E o tempo da igreja é justamente desde a ascensão de Cristo aos céus até a volta gloriosa de Cristo. O retorno de Cristo. E quando Cristo voltar, vivos e mortos, os mortos ressuscitarão. E nós receberemos o nosso corpo novamente. E nós iremos reinar com Cristo no céu. De corpo e alma. Porque Cristo subiu aos céus e abriu a porta do céu para nós. Mas enquanto isso, nós estamos aqui fazendo aquilo que ele mandou. O quê? Ir por todo mundo, batizar todas as criaturas e proclamar o evangelho. E ensinar tudo aquilo que ele nos ensinou a observar. Os apóstolos viram isso. E os apóstolos transmitem isso. E isso chegou até nós. Então tudo isso que eu falei é apostólico. Foram os apóstolos que viram e transmitiram. É um ensino de 2000 anos de igreja. Não é ensino do Felipe. É o ensino de 2000 anos de igreja. Marcos levantou a mão? Abre o microfone. Me ouvindo? Tá ouvindo? Sim. Eu queria perguntar se a missão de Jesus era ser crucificado de qualquer maneira, mesmo que Judas não tivesse traído ele. Isso ia acontecer de uma forma ou de outra. Se vocês conseguem responder isso. Excelente pergunta. Se Judas não tivesse traído Jesus, Jesus seria crucificado? Isso. Então, porque Judas é culpado pela crucificação. Mas se não fosse Judas, ele teria sido crucificado de qualquer maneira? Talvez demoraria mais tempo. Mas sim, eu acho que sim. Agora é opinião. Opinião. Porque os fariseus já estavam tramando. Os romanos já não estavam gostando muito da situação. Mais cedo ou mais tarde, Jesus Cristo ele iria pagar, porque ele estava no olho do furacão. Ele foi para Jerusalém no momento que ninguém queria que ele estivesse lá. Né? Então, eu acho que mais cedo ou mais tarde, Jesus iria ser capturado, emboscado, preso, injustiçado de alguma forma. Mas quis a providência que fosse dessa forma. Certo? Aí a gente entra numa área chamada teologia hipotética. Aí os teólogos vão longe, né, nas possibilidades, né? Enfim. Agora, uma resposta certeza, aí não sei. Aí tem certas coisas que eu vou falar assim, lá no céu nós perguntamos para Jesus. Né? Ô Jesus, se não fosse assim, era assado, aí se ele quiser responder, responde. Se não, eu tô no céu mesmo, que se dane, né? Que se esfoda, né? Eu penso nisso, né? Amém, gente? Amém. Então, deixa eu encerrar a gravação aqui.